objeto da análise são os sistemas, instalações, processos, atividades e intervenções. Focos são as interações entre os elementos do objeto. O conjunto de interações possíveis contém o subconjunto das interações perigosas. O resultado feito através da análise de matrizes das interações é particularmente útil no controle de risco das intervenções. O objetivo é avaliar esses impactos ambientais de uma forma interativa entre as causas e os efeitos. Então, a gente vai ter primeiro aqui a abertura de caminho, que vai ser a ação. Isso vai causar uma via de acesso, que será o desmatamento. Com esse desmatamento, vai desencadear outros tipos de impactos ambientais, como a perda de vegetação nativa. Com isso, irá acontecer a exposição do solo, também o aumento da erosão. Logo em seguida, vai vir o aumento de ruídos, com passagem de caminhões e máquinas grandes. Então, vai ter a fuga das espécies da fauna, por causa desse ruído, né? Então, os animais vão sair daquele local para eles ficarem ali. E com isso também vai ter danos à reprodução da fauna, porque os animais vão sair dali e eles não vão conseguir reproduzir naquele local, que vai afetar o habitat natural deles. E também vai vir a modificação do escoamento superficial e o aumento de transporte de sedimentos. Essa rede de interação se torna um grande problema, por isso é válido um plano de mitigação ambiental e um plano de compensação ambiental para avaliar cada impacto individualmente e assim ter um plano de solução que cabe a esse projeto. Aqui temos um quadro mostrando exemplos de indicadores de magnitude de aspectos ambientais. Temos os aspectos ambientais, os indicadores e a estimativa. Vou comentar sobre alguns agora. Como, por exemplo, o aspecto ambiental da alteração de topografia, local que indica o volume da matéria removido. A estimativa é de 1.380.000 metros cúbicos. Temos outro exemplo de reextensão de terrenos e minérios no meio rural, que indica a área afetada. A estimativa fica em 362.000 metros quadrados. Temos o consumo de água, que indica o volume diário consumido. A estimativa, então, ficou em 100 metros cúbicos por dia. Aqui temos a emissão de gás de combustão, que não foi estimada. Temos também a geração de resíduos sólidos, que foi estimada em 150 kg por ano, e resíduos líquidos, que ficou em 300 por ano. E também temos o aumento de demanda de bens e serviços, que ficou estimada em 60.000 por ano. Quando o EIA faz a distinção entre aspectos e impactos ambientais, pode-se usar indicadores para ambas as categorias, pois geralmente é mais fácil prever ou estimar a magnitude dos aspectos do que dos impactos. Eu trouxe alguns exemplos, do quadro, porque o quadro traz uma lista parcial de indicadores de aspectos ambientais estimados para um projeto de pequena mineração de bauxita em uma zona rural, no qual foi usado o método de interação. Mas afinal, como escolher a metodologia para o projeto? Então, eu vou falar alguns tópicos que podem ajudar a escolher o tipo de método para você usar no seu empreendimento. Tipo de impacto. Seus efeitos em relação ao empreendimento, podendo ser classificado como direto ou indireto. De modo geral, os impactos indiretos são decorrentes de desdobramentos consequentes dos impactos diretos. Categoria de impacto. Considera a classificação de impacto negativo, adverso ou positivo, benéfico. A área de abrangência. A influência de um determinado empreendimento permite a classificação de abrangência de um impacto em local, regional ou estratégico, conforme estabelecido a seguir. Local. Quando o impacto ou seus efeitos ocorrem ou se manifestam na área de influência direta definida para o empreendimento. Regional. Quando o impacto ou seus efeitos ocorrem ou se manifestam na área de influência indireta definida para o empreendimento. Estratégico. Quando o impacto ou seus efeitos se manifestam em áreas que extrapolam as áreas de influência
definidas para o empreendimento. Contudo, se apresenta como condicionante para ampliar tais áreas. Duração ou temporalidade. Corresponde ao tempo de duração que o impacto pode ser verificado na área em que se manifesta, variando como temporário ou permanente. Adotam-se os seguintes critérios para a classificação em temporário e permanente. Temporário, quando o impacto cessa a manifestação dos seus efeitos em um horizonte temporário definido ou conhecido. Permanente, quando o impacto apresenta seus efeitos se estendendo além de um horizonte temporal definido ou conhecido, ou quando se estende por toda a vida útil do empreendimento. Reversível, quando é possível reverter a tendência do impacto ou seus efeitos decorrentes das atividades do empreendimento, levando-se em conta a ampliação de medidas para a reparação do mesmo, no caso de impacto negativo, ou com a suspensão da atividade geradora do impacto. Irreversível, quando, mesmo com suspensão de atividade geradora do impacto, não é possível reverter a tendência do mesmo. Magnitude, considera a intensidade com que o impacto pode se manifestar. A intensidade com que as características ambientais podem ser alteradas, adotando-se uma escala nominal de fraco, médio, forte ou variável. Opinião do grupo sobre metodologia. Achamos que esse método é o mais útil no controle de riscos das intervenções. Afinal, manter o local de trabalho seguro e livre de acidentes e ferimentos graves para os funcionários e pessoas que vivem no entorno do local do empreendimento começa com a identificação e avaliação dos riscos. Aqui tem as referências que a gente usamos no texto e das imagens. Então, a gente usou a avaliação de impacto ambiental, conceito e métodos, manual de avaliação de impacto ambiental, avaliação do impacto ambiental, uma revisão de literatura sobre as principais metodologias, e identificação e avaliação dos impactos ambientais, proposição de medidas mitigadoras e potencializadoras. Obrigada pela atenção de todos.